Senhoras e senhores, hoje é dia de falar dele. Essa foto aqui não é de hoje, é do 6-0 contra o Santos, mas hoje, mais uma vez, o Coutinho vai muito bem, num jogo que parece que o Bahia tá querendo arrebentar todo mundo no Vasco, porque os caras estavam entrando pra matar. Enfim, vem aqui, vamos falar disso. Olha só, senhoras e senhores, com Pumita aqui na foto, o Vasco veio a campo com esse time aqui, distribuído em campo, ficava mais ou menos assim. A gente tinha aqui algumas atualizações, como por exemplo, a primeira vez do Andrés Gomes como titular, porque o Ryan tava suspenso, tomou cartão no último jogo, e na zaga a gente teve mais uma vez Lucas Freitas, o Robert Renan, por causa do protocolo de concussão, não poderia jogar hoje. No mais, é isso aí. O Hugo, eu acho que quando o Tietê voltar, ele sai do time titular, mas enquanto o Tietê não volta, o Hugo tá aqui, o Vasco era esse, o Cuesta mais uma vez podendo jogar. Eu imagino que o normal do Vasco vai ser Cuesta e Robert Renan, se Deus quiser, porque se não for isso que aconteceu, alguma coisa deu errado, tá ligado? Enfim, o Vasco veio a campo hoje jogando em casa e tá aqui o Cuesta com a necessidade de vencer, e a verdade era essa, porque qualquer resultado que não fosse uma vitória, apesar de ser um jogo contra o Bahia, sexto colocado brasileiro, enfim, seria um resultado ruim. Eu embolei, mas você entendeu. E aí, cara, a gente vai falar do que aconteceu no jogo aqui, e temos algumas polêmicas pra comentar, mas antes, olha só, quem voltou, Flash Score. Se você ainda não baixou, agora eles têm uma novidade, e presta atenção, porque pode ser que seja útil pra você. Se você tá vendo isso aqui, e talvez você não torce pro Vasco, mas gosta de acompanhar, por exemplo, o Coutinho, agora, além de você conseguir favoritar alguns times, você também consegue favoritar alguns jogadores. Então, sempre que o cara jogar, fizer gol, der assistência, fizer qualquer coisa relevante, você fica sabendo, você recebe notificação. Então, serve pra Coutinho, serve pro jogador do seu time, caso você não seja Vasco, serve pra você usar, sei lá, no Vini Júnior lá no Real Madrid, pra você sempre saber quando ele estiver jogando, Rafinha no Barcelona, enfim, use como quiser, baixe aí, o link estará aqui embaixo na descrição, é só você clicar, não tem que pagar nada, completamente gratuito. Bola rolando, o que é que a gente tem? A gente já começa com Coutinho cruzando na área, um escanteio, o Nuno desvia, a bola bate na trave. Elogiando o Diniz, porque daqui a pouco eu vou dar uma questionada nele. Começando pelos elogios. A verdade é que o Vasco hoje, ele foi muito bem sucedido na pressão alta. Então o time saía, apertava e muitas das vezes recuperava a bola. Então a gente tinha um Bahia que perdia a bola meio sem pé nem cabeça, do nada perdia a bola, mas isso eu acho que é muito mérito do Diniz, que colocou esse time pra frente. Depois dessa bola que foi na trave, que a gente vai ter é o lance que começam as polêmicas, que abre aqui a discussão pra hoje. Isso aqui, aí você pensa, tá, mas qual que é o problema? Que não deu vermelho? Não deu amarelo, não deu nem falta. Cara, a gente tem uma arbitragem hoje muito ruim. E é um árbitro que já é conhecido, ele apitou um Vasco e Bahia no ano passado, se eu não me engano, ele expulsou o David meio sem pé nem cabeça também. Enfim, aqui, cara, primeiro que assim, os jogadores do Bahia, eu não sei o que aconteceu, que eles estavam entrando pra matar. Isso aqui não é uma entrada normal, o Coutinho sai depois no intervalo ainda com a perna sangrando, tá ligado? Cara, isso aqui, não sei, eu vou ser bem sincero, tá? Eu vou dar uma colher de chá pro árbitro aqui. Talvez, por algum motivo, vamos supor que alguém passou na frente dele, na hora lá, talvez ele não viu. Era pra ter visto. O árbitro de campo, uma entrada desse nível aqui, era pra ter visto. Era pra, no mínimo, ter marcado falta. Nem falta foi marcada. Mas beleza. Às vezes acontece e tal, pá, não viu ali no momento da jogada e tal. O que me incomoda mais, além da falta de qualidade de visão do árbitro de campo, é o VAR analisar isso aqui e não decidir chamar. Era um lance que só poderia ser chamado se fosse para vermelho, e aí o VAR analisou e não chamou. Se não chamou, é porque eles olharam para isso aqui e não entenderam como um lance para vermelho. Se isso aqui não é para vermelho, o que é, meu Deus do céu? Enfim, para ser justo, para mostrar que também não era só contra, a gente teve no começo do jogo esse lance aqui de um braço na cara do Cauã. Olha só, o Cauã leva o braço na cara do Luciano Juba. Isso aqui também, esse foi marcado falta, mas não teve um cartão amarelo. Aqui eu acho que era para amarelo. Vermelho nisso, para ser bem sincero, eu acho que não tem vermelho aqui. Eu acho que não é lance para vermelho. Mas o amarelo, eu acho que deveria ter sido mostrado, não foi. Então é a segunda vez, no caso essa aqui foi a primeira, porque isso aqui é com 1 minuto, o lance do Coutinho é depois. Isso aqui é mais um lance, o segundo no caso, que a gente vê que a arbitragem estava realmente completamente perdida em campo. Enfim, depois o que acontece? Gol dos caras. Um gol... Tá bom que nós ganhou, tá ligado? Tá bom que tudo bem. Mas assim, um gol que é culpa do Diniz, é culpa do dinizismo, porque sai jogando ali com zagueiros que de qualidade duvidosa, zagueiros que não dá pra confiar tanto, não sei. Vamos ver aqui, porque olha só, o Hugo vem com a bola dentro da área, Hugo como meio campista, mas jogando como zagueiro, ele vem e ele vai tocar lá pro Lucas Freitas, que domina, devolve pro Hugo, e na verdade não domina pro Hugo, não toca pro Hugo, a bola é recuperada de cobertinha, gol aqui. E aí, cara,
cara, a câmera vai buscar o Diniz. Porque você pensa, tipo assim, é culpa do Diniz esse lance aqui? Primeiro eu vou começar meio que defendendo ele. Eu acho que é verdade que o Vasco tem lances parecidos a esse desde antes do Diniz. Então, assim, eu acho que isso aqui é mais culpa de quem montou esse time. E quando eu falo montou, não tô falando de quem escolheu quem vai jogar hoje. Eu falo de quem contratou esses jogadores. Porque desde Carille, a gente já tem, em vários momentos do ano, lances individuais completamente comprometedores. Então, assim, cara, não começou com o Diniz o problema. Dito isso, e essa é a defesa, já estava acontecendo antes dele. Agora vamos pra crítica. Cara, eu acho que isso aqui nem é exatamente a saída mais dinizismo da história, mas eu acho que tem muito do dedo do Diniz nisso. Por quê? Porque, como eu falei, o Hugo Moura, ele tá como meio campista. Só que aí você vê o jogo e o Hugo tá recuando na zaga, porque o Diniz gosta dele fazendo essa função, e aí tocando bola pro Lucas Freitas, que foi bem contra o Flamengo, pra ser bem sincero aqui, pra ser justo, mas não é lá um craque da bola, vamos, né, falar a verdade. E aí, esse lance de Hugo, que participa demais, porque o Diniz gosta que ele participe, tocando pro Lucas, essa vontade de tocar demais na zaga, acaba acontecendo isso. Eu acho que não é o lance mais Fernando Diniz, mas também eu não diria que é um lance zero. Tem um pouco de Diniz aqui, sim. Eu acho que... É claro que não é o Diniz que vai lá e toca a bola errado, mas ele que faz ali a coisa talvez acontecer. Ele abre margem para que isso acontecesse, tá ligado? Não é 100% culpado, mas também não é zero. Pelo menos na minha visão. Eu sei que tem gente que discorda, tá? Eu sei que vai ter gente que vai vir aqui e vai falar que, não, é um erro individual. O problema é que, mais uma vez, quando todo jogo tem erro individual, talvez não seja tão individual assim. A gente teve há pouquíssimo tempo atrás o Léo Jardim tocando uma bola na fogueira pro Matheus Cocão, e aí o Matheus Cocão toca errado, entrega a bola e a gente toma gol. E aí a galera foi firme em cima do Matheus Cocão e eu falei, cara, a gente tem tido isso várias vezes. Então, assim, não é 100% o Diniz, mas eu também não taxo como 0% não, tá ligado? Tem um pouco de culpa sim, pelo menos na minha visão. Enfim, aqui o Vasco tava indo pra qual caminho? Pra perder um jogo dentro de casa mais uma vez. Cara, se eu não olhei errado, a última vez que o Vasco venceu foi no dia 17/5 contra o Fortaleza 3-0. Isso se eu não deixei passar nenhum jogo ali. Isso, no caso, em São Januário. E aí é foda porque a gente tá brigando contra o rebaixamento, certo? A gente tá brigando. E aí, São Januário, que costuma ser um lugar que a gente costuma pontuar muito melhor, porque é em casa, e o Vasco normalmente tem um desempenho dentro de casa melhor do que os outros times, o São Januário não tem sido um grande estádio pro Vasco. Tanto é que esse, como eu falei, eu não tiver deixado passar nenhum jogo, a última vitória foi em 17/5. Enfim, aqui era mais um jogo que caminhava para ficar ruim. E como eu falei, eu entendo que é o time do Rogério Ceni, que tá em sexto colocado, mas é um time do Bahia que vem num mês ruim. Então o Bahia tá bem, mas esse mês não tá tão legal assim. Enfim, a coisa tava ficando ruim. Só que aí o Jean Lucas da seleção brasileira é expulso num lance, cara, que talvez seja menos grave do que aquela entrada covarde no Coutinho. Mas também é para expulsão. Você vê aqui o cotovelo na cara do Cauã Barros. Enfim, aqui o VAR chama. Pra ser bem sincero, na hora eu nem vi esse lance aqui, tá ligado? Eu nem tinha reparado essa cotovelada. O lance do Coutinho não. O lance do Coutinho todo mundo viu. Mas, assim, pela segunda vez, um jogador do Bahia vai lá com uma entrada mais, sabe, tensa, uma entrada mais forte. E agora sim, a expulsão. E aí tudo é condicionado por causa dessa expulsão. Então, assim, o Vasco, eu acho que a partir do momento que tem um homem a mais, não sofre mais no jogo. Muito pelo contrário, o Vasco passa a dominar a partida. Eu só não sei se dá pra gente elogiar muito o Diniz, porque é um homem a mais. Eu gostaria muito de ver o Vasco jogando da forma que jogou com um homem a mais, sem estar com um homem a mais. Porque eu acho que, tipo assim, eu entendo que não dá pra ser soberano em todo jogo, mas também, também não precisa não ser soberano nunca, né? Hoje foi com homem a mais. Enfim, a expulsão aqui, ela ajuda muito o Vasco. Eu acho que o Diniz contou com a sorte, né? Assim, eu duvido que se não fosse a expulsão a coisa teria sido tão boa assim. Enfim, a expulsão acontece e aí logo depois, gol do Vasco de empate. Felipe Coutinho jogando muito bem. Olha só, Cuesta, zagueiro, cruzando dentro da área pro baixinho Felipe Coutinho subir de cabeça e fazer o gol. Não Verrete, Coutinho. E aqui, cara, eu acho que talvez esse seja o momento que eu preciso mais elogiar o Coutinho. Tá na hora do Coutinho voltar para a seleção brasileira? Talvez sim.
Se bem que eu não sei se isso seria uma boa pro Vasco não, porque vai saber se ele vai lá e machuca. Mas olha só, cara, a gente tem aqui um Coutinho que, diferente do jogo do 6-0 contra o Santos, aquele jogo foi muito falado e tal, hoje talvez ele nem seja tão elogiado assim, mas por mim vai ser. Eu achei a partida dele realmente muito boa. E o que mais me chamou a atenção não é nem o gol exatamente, porque um gol de cabeça nem é o que a gente espera dele, tá ligado? Mas a postura dele hoje me encantou bastante. Eu acho que o Coutinho, ele tava assumindo a bronca que a gente espera que ele assuma, que é ser o cara protagonista desse time, o camisa 10 de verdade. Ele tava pegando a bola, ele tava meio que, mano, chamando a responsabilidade pra si. E aí, pra não parecer que é só uma impressão minha, a gente tem números, eu vi o Pedrosa trazendo esses números, então eu falo aqui, é o Pedrosa que trouxe, e trago aqui pra vocês também. O Coutinho chega a 40 jogos nessa temporada, são 11 gols e 4 assistências, portanto, 15 participações em gol. E aí, cara, o que mais me impressiona é o seguinte, é a melhor temporada dele desde 2019. É claro que isso quer dizer alguma coisa, mas nem tanto assim, porque é bem verdade que o Coutinho teve anos bem ruins, o Coutinho estava no Qatar e tal, beleza, mas é o melhor ano dele desde 2019. E aí a gente volta para a pergunta, o Coutinho deve ir para a seleção brasileira? Cara, eu acho, como eu já falei em outro vídeo, que se fosse o Neymar fazendo o que ele está fazendo, não era nenhuma dúvida, era uma certeza. Tem que ver se existe a necessidade de levar alguém novo da função dele, porque hoje o que a gente tem ali fazendo a 10? A gente tem Paquetá, a gente tem Rafinha e aí podemos pensar em um ou outro aqui. Cara, eu acho que ele começa a crescer bastante. Eu acho que o Coutinho finalmente ele tá chegando naquilo que eu cobrava bastante, que era constância, porque em alguns outros momentos ele teve lapsos de bons momentos, mas só lapso. Ele jogou bem aqui, jogou bem ali, depois desandava. Agora ele tá tendo uma sequência, já é o suficiente para ir para a seleção brasileira? Talvez sim. Eu só não cravo aqui, com certeza, porque como eu falei, tem que ver se a posição dele é algo que tá precisando na seleção brasileira. E eu sinceramente não sei se é, porque principalmente com o Rafinha ali, a gente tem que ver, mas como eu falei, se fosse o Neymar fazendo o que ele tá fazendo, não era nenhuma dúvida. Mas a gente tem também, porque o Neymar, né, fez mais e tal, então é normal que ele tenha esse crédito maior. Enfim, tá rendendo muito. O Coutinho, ele segue sendo o cara que não consegue jogar 90 minutos. Só que tudo bem. Eu acho que esse é um problema crônico dele, não vai ser resolvido, tá ligado? O Coutinho nunca vai ser o cara que joga 90, aguentando mais 10, mais 20, não é o caso, tá ligado? Mas o que a gente cobra é, se não dá pra jogar o jogo todo, que os minutos que ele esteja em campo sejam bons minutos. Tá sendo, que bom, tá ligado? Bom momento dele, eu acho que hoje é uma partida e tanto pra elogiar. Em determinado momento você vê que ele já tava, além de feito gol, além de ter feito gol e tal, você vê que ele tava com confiança, ele tava dando passe de letra, ele tava dando passe de trivela, ele tava confortável em campo, que bom, tá ligado? Enfim, depois termina o primeiro tempo, essa assim, uma foto de hoje, com essa cabeça que até hoje eu não sei se eu gosto ou não, eu confesso que eu acho que eu tô mais panão do que passim, e essa camisa já tá aí há muito tempo, então eu acho que, né, a opinião não vai mudar. Você comente aqui se você gosta dessa. Eu acho que de todas dessa temporada do Vasco, essa aqui pra mim é a minha preferida. A branca eu achei bem... Não é feia, mas eu achei meio... Pô, também não é bonita, tá ligado? É um negócio, tipo... Foi no básico do básico. Essa aqui eu gostei um pouquinho mais. Essa terceira, eu tenho minhas dúvidas. Enfim, números do primeiro tempo, 60% de posse de bola pro Vasco. E aí é normal, porque a gente tinha um homem a mais. E em finalizações, 8-6. Como eu falei, o Vasco, ele já pressionava o Bahia desde antes da expulsão, e aí com a expulsão ficou tudo muito mais fácil. Mas existe sim o mérito de a pressão já está acontecendo desde o começo. No segundo tempo a gente volta tentando a virada, e aqui o DVD que tinha entrado no lugar do Lucas Freitas, uma substituição meio nada a ver, mas na mesma hora ela talvez mostre aqui, e aí agora eu tô elogiando o Diniz, talvez mostre que o Diniz sabe da urgência de vencer jogos dentro de casa. Então o Diniz tira um zagueiro e coloca um atacante. Meio sem pé sem cabeça, mas funcionou. Nesse lance aqui, era um cruzamento dentro da área, o DVD ele poderia ter finalizado de cabeça, mas ele tenta o passe pro Verratti, e aí ele nem finaliza, nem consegue o passe, ele erra as duas coisas, tá ligado? Mas isso aqui pelo menos mostra que o Vasco tava seguindo, pressionando, atacando e tal, a gente tava fazendo o que a gente quer que faz. Enfim, e aí depois, o gol, Pumita Rodrigues, olha só, num cruzamento do Nuno, normalmente é o Coutinho que bate escanteio, mas aqui foi o Nuno cruza essa bola dentro da área e de cabeça, o Pumita faz um gol, e tá aqui ele comemorando, o Pumita que parece um cartoon, tá ligado? Cara, o Puma é aquela eterna coisa de, vale a pena continuar com ele ou não? Porque...
não sei exatamente quanto é o salário, mas todo mundo fala que o problema dele é que o salário é de jogador titular, e quase nunca ele é titular, ele só tá sendo hoje, por exemplo, porque o Piton segue machucado, mas cara, o Pumita é aquele cara que é muito fácil de gostar dele, a real é essa. E aqui, mais um gol de cabeça, de um jogador também baixo, e mais um gol de cabeça que não é do Verratti. Falando em Verratti, eu acho mais um jogo que ele não contribui em muita coisa. Mais um jogo. Mas tudo bem, vamos focar aqui nas coisas boas. Cara, a gente tem o Nuno cruzando muito bem na área, o Pumita que já tinha obrigado o Rossi no jogo contra o Flamengo a fazer uma baita defesa, num cruzamento também que ele vai de cabeça, agora não teve defesa, gol dele, eu fico feliz do Pumita fazer gol. Enfim, depois, falando em Puma, a gente tem mais uma entrada pra lá de grave, e aí, mais uma vez, aqui o VAR chama, o árbitro vai e acha que não é entrada para vermelho. Como eu falei, cara, uma desatenção do Bahia até, tá? Porque é muita agressão para pouco jogo. Assim, seria o segundo cartão vermelho. Eu sinceramente não entendi o que aconteceu com o Bahia hoje. Se todo mundo que jogasse contra a gente batesse assim, eu ia até agradecer, porque, né, facilita a vida. Mas o juiz acha por bem não expulsar um lance que, cara, pro Pumita machucar nisso aqui é 2 palitos. É muito fácil de acontecer uma lesão. Pro árbitro, não. Pro árbitro tá tudo bem, só cartão amarelo tá bom. Pelo menos nessa aqui deu amarelo. Pelo menos isso. Enfim, um jogo esquisito do Bahia, tá? Um jogo com agressividade demais. Bom pra gente, sorte a nossa. Depois o que a gente vai ter é o quê? Mais um gol do Vasco. Agora não tem ninguém pra aparecer aqui porque é um gol contra. Olha só, numa bola roubada pelo Nuno, muito bem também a bola roubada, ele traz, tinha o DVD embaixo, ele prefere o Verratti em cima, o Verratti não sabe o que fazer, vai cruzar e aí a bola é desviada, gol contra completamente do nada. Luciano Juba, que cara, faz um ano muito bom, mas hoje uma partida meio abaixo, faz aqui o gol contra e aí eu tenho que falar do Verratti. O Verratti participa nesse gol aqui meio que na base da cagada, porque ele ia dar um passe atrás, parece que era pro Andrés, e aí o Luciano Juba desvia e a bola vai pro gol. Cara, é mais um jogo que o Verratti não faz praticamente nada. O Verratti, ele tem essa chance aqui, que ele toca e aí acontece um gol, não tem nem muito mérito, é mais sorte do que qualquer outra coisa. Ele tem uma bola que ele recebe bem perto do final do jogo, que a bola era, cara, era ele o goleiro, e ele erra. O Verratti tem rendido muito pouco. O Verratti tem contribuído em quase nada. O Verratti, ele aparece para fazer a parede e sofrer falta. E só. E só. A gente fala muito, hoje menos, mas já se falou bastante, da qualidade de cabeça dele. O Verratti, cara, no jogo aéreo é um absurdo. Mas até nisso tem faltado, tá? A maioria dos últimos gols dele tem sido principalmente de pênalti. Se você pega as notas dele lá na Flash Score, olha a patrocinadora aí, cara, você vai ver que a maior parte das vezes que ele tem uma nota que não é ruim, é porque ele fez gol de pênalti. O Verratti tá numa fase muito ruim e nunca é substituído. Nunca, nada. E aquilo também, tá, mas vai tirar ele e vai colocar quem? Esse é um outro problema, porque o tal do Matheus França, que veio lá do Crystal Palace, o Matheus França, ele veio como camisa 9, o Verratti é 99, tá até aqui, e aí ele já chegou falando, ô, calma aí, porque eu gosto de dar passe e tal, ele deixou bem claro que, tipo assim, pô, eu não sou exatamente o Verratti não, hein. E aí, cara, a gente tem visto que, na verdade, o Matheus França, ele é o substituto do Coutinho, porque o Coutinho tem quase sempre que sair, e aí entra o Matheus França no lugar dele. Em jogos iguais os de hoje, o DVD, por exemplo, já tinha entrado. Cara, bem da verdade é que não tem reserva pro Verratti também não, tá? E aí, talvez o Diniz tenha a culpa de deixar ele muitos minutos desnecessários, minutos que ele não tá rendendo muita coisa, mas aí também a gente tem que reclamar de quem montou esse time, porque não tem reserva. Não tem reserva. Enfim, pessoal, no geral, a gente pode aqui destacar o Coutinho, a gente tem que ver se o Vasco vai conseguir jogar bem os próximos jogos, mesmo se não tiver um homem a mais. O próximo jogo em específico que a gente vai estar aqui comentando é contra o Cruzeiro. Um time que briga ali pelo título do Campeonato Brasileiro, um jogo que provavelmente não será nada fácil. Enfim, hoje um bom jogo, mas claro, muito condicionado à expulsão. Mas cara, a notícia boa é que a gente venceu, certo? O Vasco sobe agora bastante, é claro que tem muito time ainda pra jogar, mas a gente faz a nossa parte, a gente desgruda ali da zona de rebaixamento. Enfim, se eu não me engano, hoje era até uma rodada atrasada, então o pessoal vai jogar de qualquer jeito, mas se eu não me engano, hoje era rodada atrasada. O nosso dever de casa foi feito.
O problema é que não pode parar por agora. Não tem nada conquistado ainda. E aqui, no caso, a conquista é não entrar na zona. Não tem nada conquistado ainda. Tem que acontecer mais jogos como esse. O Coutinho hoje é o destaque para mim. O Pumita também. O Pumita foi muito bem também. Mais um bom jogo do Cuesta, que parece um bom zagueiro. Vamos aguardar aí o retorno do Robert Renan, que tocando bola ali me impressionou bastante. Bom jogo. Condicionado à expulsão, mas bom jogo. Baixa Flash Score, link da descrição. Demorou? E vejo vocês contra o Cruzeiro. Nós estamos juntos.